Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, Derek Prince. Parte 2, Arrependimento e Fé. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. As doutrinas básicas. Quando estudamos a Bíblia em detalhe, haverá alguma maneira fácil de identificar as doutrinas básicas e mais importantes que devemos estudar em primeiro lugar? Esta é uma pergunta razoável e prática, e como todas as questões relacionadas com o estudo da Bíblia, temos de procurar a resposta nas páginas da própria Bíblia. A verdade é que ela afirma claramente que algumas das suas doutrinas são mais importantes e básicas do que outras, devendo assim ser estudadas em primeiro lugar. De fato, a Bíblia apresenta uma lista bem definida de 6 dessas doutrinas básicas. Essa lista encontra-se em Hebreus 6, 1 a 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nas margens da versão da King James de 1611, a leitura alternativa sugerida para rudimentos da doutrina de Cristo é a palavra do começo de Cristo. Isto realça o fato de estarmos a lidar com as doutrinas que devem constituir o princípio, o arranque do nosso estudo de Cristo e dos seus ensinos como um todo. Este ponto é mais adiante enfatizado pelo uso, no mesmo versículo, da palavra findamento. O autor de Hebreus coloca lado a lado 2 pensamentos. Primeiro, o estabelecimento do correto fundamento doutrinal. Segundo, a caminhada até a perfeição, ou seja, até a edificação completa da doutrina e conduta cristãs. O propósito da sua exortação consiste na obrigação de prosseguirmos até a perfeição, isto é, até ao acabamento do edifício. Mas deixa muito claro que só é possível esperar este resultado se primeiro lançarmos o alicerce completo e estável das doutrinas básicas. Falando deste fundamento, o autor apresenta uma lista em que coloca por ordem as 6 doutrinas seguintes. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Terceiro, doutrina dos batismos. Quarto, imposição das mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. Sexto, juízo eterno. Os estudos que se seguem neste volume focam as 2 primeiras dessas doutrinas, arrependimento e fé. Capítulo 1. Arrependimento, explicado pelo grego e pelo hebraico. Primeiro, é importante compreendermos perfeitamente o verdadeiro significado da palavra arrependimento, tal como as Escrituras a utilizam. No Novo Testamento, o verbo arrepender é geralmente usado como tradução do verbo grego metanoin. Ora, no grego este verbo metanoin tem um significado claro e definido em toda a história da língua grega, desde grego clássico ao grego do Novo Testamento. O seu significado básico é sempre o mesmo: mudar o pensamento de alguém. Assim, no Novo Testamento, o significado básico de arrependimento não é uma emoção, mas uma decisão. É muito importante entendermos esse fato, porque serve para afastar muitas falsas impressões e ideias relacionadas com o arrependimento. Há quem associa o arrependimento à emoção,
muitas lágrimas e coisas semelhantes. No entanto, é possível uma pessoa experimentar uma grande emoção e verter lágrimas sem nunca se arrepender no verdadeiro sentido bíblico. Igualmente, outros associam o arrependimento à realização de ritos ou sacramentos religiosos especiais, as chamadas penitências. Mas também aqui se aplica o mesmo. É possível passar por muitos ritos e sacramentos religiosos sem nunca haver um arrependimento no verdadeiro sentido bíblico. O verdadeiro arrependimento é apenas isto: uma firme decisão interior, uma mudança de pensamento. Se formos ao Antigo Testamento, verificamos que a palavra ali mais vulgarmente traduzida por arrepender-se significa literalmente virar-se, regressar, voltar para trás, o que se harmoniza perfeitamente com o significado de arrependimento revelado no Novo Testamento. A palavra neotestamentária denota uma decisão interior, uma mudança interior de pensamento. O termo do Antigo Testamento revela a ação exterior, que é a expressão da mudança interior da mente, o ato de voltar para trás, de dar meia volta. Assim, o Novo Testamento enfatiza a natureza íntima do verdadeiro arrependimento, enquanto o Antigo Testamento realça a expressão exterior em ação da mudança interior. Juntando ambas as coisas, formamos um quadro perfeito do arrependimento. Arrependimento é uma mudança interior da mente, traduzida no gesto exterior de voltar atrás ou dar meia volta, para enfrentar e caminhar numa direção completamente nova. A primeira reação do pecador a Deus. O exemplo perfeito do verdadeiro arrependimento, assim definido, encontra-se na parábola do filho pródigo, relatada por Jesus em Lucas 15, 11 e 32. Lemos aqui que o filho pródigo deixou o pai e o lar paterno e foi para uma terra distante, onde dissipou tudo quanto possuía no pecado e na devassidão. Eventualmente caiu em si, faminto, sozinho, andrajoso, cuidando dos porcos, ansiando encher o estômago com alguma coisa. No versículo 18, lemos que nessa altura tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mais adiante lemos no versículo 20 que de imediato pôs em prática sua decisão e, levantando-se, foi para seu pai. Isto é o verdadeiro arrependimento. Primeiro a decisão interior, depois o ato exterior de realizar tal decisão. O ato de voltar para o pai e para o lar. Na condição pecadora, natural, não regenerada, todo homem virou as costas a Deus, o seu pai, e ao céu, o seu lar. Desse modo, cada passo que dá afasta-o de Deus e dos céus. Vivendo assim, a luz está atrás de si e as sombras à sua frente. Quanto mais avança, tanto maiores e mais escuras se tornam as trevas. Cada passo que o homem dá é um passo que o aproxima mais do fim, mais perto da sepultura, mais próximo do inferno, mais próximo das infindáveis trevas de uma eternidade perdida. Cada homem que segue tal caminho só tem de fazer uma coisa, um ato essencial que deve assumir. Tem de parar de mudar sua mente, mudar o seu caminho, virar-se, dar meia volta, deixar as trevas e caminhar em direção à luz. A esse primeiro ato essencial, a Escritura chama arrependimento. É o primeiro passo que deve dar qualquer pecador que deseja reconciliar-se com Deus, distinto do remorso. É verdade que há certas passagens em algumas traduções onde encontramos o verbo arrepender-se, utilizado num sentido diferente. Mas quando examinamos cuidadosamente a passagem, descobrimos que a palavra arrepender-se é aplicada para traduzir alguma outra palavra da língua original. Por exemplo, em Mateus 27, 3, 4, lemos que Judas Iscariotes, quando viu que Jesus fora condenado à morte, se arrependeu de ter traído Cristo por dinheiro. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Aqui lemos que Judas sentiu remorsos, mas a palavra grega utilizada no original não é metanoim, atrás definida. O termo grego usado aqui é metamelein, que traduz o que em geral as pessoas erradamente interpretam como arrependimento, ou seja, emoção, remorso, angústia. Não há dúvida de que nesta altura Judas sentiu intensa angústia e remorso. No entanto, não experimentou o verdadeiro arrependimento bíblico. Não mudou de atitude.
de vida, de direção. Pelo contrário, lemos no versículo seguinte que ele foi enforcar-se. Em Atos 1:25 diz-se dele, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Claro que Judas sentiu emoção, forte emoção, angústia amarga e remorso, mas não experimentou verdadeiramente o arrependimento. Não mudou a sua mente nem a sua maneira de ser. A verdade é que ele não podia mudar de caminho. Já tinha ido demasiado longe. Apesar do alerta do Salvador, seguiu deliberadamente por um caminho de onde não podia posteriormente sair. Ultrapassará o lugar do arrependimento. Que lição terrível e solene é esta? É possível que um homem, por continuada e voluntária teimosia, chegue a um ponto de onde não há fuga possível, um ponto em que a porta do arrependimento se fecha atrás de si por sua única e deliberada vontade. Em Hebreus 12, 16 a 17, lemos acerca de outro homem que cometeu o mesmo erro trágico. Esse homem era Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. O autor de Hebreus prossegue, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. No momento insano e descuidado, e veja bem, isso é um julgamento do próprio Deus. Não achar lugar de arrependimento é um julgamento do próprio Deus. No momento insano e descuidado, Esaú entregara o seu direito de primogenitura como primeiro filho de Isaque a seu irmão Jacó em troca de uma simples tigela de comida. Ao relatar este incidente, a escritura resiste em Gênesis 25:34. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Devemos nos recordar de que ao desprezar sua primogenitura, desprezou todas as bênçãos e promessas de Deus que lhe estavam associadas. Mais tarde, Esaú lamentou o que fizera. Procurou recuperar os seus direitos e a bênção. Por quê? Porque não encontrou lugar de arrependimento. Essa é uma evidência de que uma forte emoção não é necessariamente prova de arrependimento. Esaú chorou e verteu lágrimas amargas, mas apesar de tudo isso, não encontrou lugar de arrependimento no coração, de mudança do seu pensamento, um próprio julgamento de Deus. Por um ato aparentemente trivial e sem importância, alterou todo o curso da sua vida e do seu destino, tanto neste mundo como para a eternidade. Entregou-se a um caminho de onde posteriormente não podia regressar. Quantos homens hoje fazem o mesmo que Esaú? Por alguns breves momentos de prazer sensual ou indulgência carnal, por algo tão barato como um cigarro, ou um copo de cerveja ou de uísque, desprezam todas as bênçãos e promessas do Deus Todo-Poderoso. Mais tarde, quando reconhecem o seu erro, quando começam a desejar e a clamar pelas bênçãos espirituais e eternas que desprezaram, descobrem que estão rejeitados. Por quê? Porque não encontram lugar de arrependimento. A própria palavra de Deus diz: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Provérbios 1:28. O único caminho para a verdadeira fé. Todo o Novo Testamento é unânime neste ponto. Verdadeiro arrependimento deve sempre anteceder a verdadeira fé. Sem verdadeiro arrependimento não pode haver verdadeira fé. A chamada para o arrependimento começa na introdução do Novo Testamento, com o ministério de João Batista, tal como vem revelado em Marcos 1:3-4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Vemos aqui que a chamada de João Batista ao arrependimento era uma preparação necessária à revelação do Messias a Israel. Até Israel clamar arrependido a Deus, o Messias, há tanto tempo ansiado, não se podia revelar no seu meio. Um pouco mais adiante, em Marcos 1:14-15, lemos a primeira mensagem que Cristo pregou, depois de João lhe ter preparado o caminho. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui vemos que o primeiro mandamento que saiu dos lábios de Cristo não foi creiam, mas arrependei-vos.
Primeiro o arrependimento, depois crer. Após a sua morte e ressurreição, quando Cristo comissionou seus apóstolos a irem por todas as nações do mundo anunciar o Evangelho, mais uma vez a primeira palavra da sua mensagem foi arrependimento. Em Lucas 24, 46 a 47, lemos: E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui de novo temos em primeiro lugar o arrependimento e depois a remissão dos pecados. Atos 2, 37 a 38, relata como pouco depois os apóstolos, através do seu porta-voz Pedro, começaram a cumprir esta comissão de Cristo. No versículo 37, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a multidão convicta, mas ainda não arrependida, pergunta-lhes: Que faremos, irmãos? A essa pergunta é dada uma resposta clara e imediata. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, temos primeiro o arrependimento e depois disso o batismo e o perdão dos pecados. Em Atos 20, 20 a 21, o apóstolo Paulo, falando aos anciãos da igreja de Éfeso, esquematiza a mensagem do evangelho que ele lhes havia pregado, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, a ordem da mensagem de Paulo é a mesma. Primeiro o arrependimento, depois a fé. Finalmente, como já vimos em Hebreus 6, 1 a 2, a ordem das doutrinas fundamentais básicas da fé cristã é: primeiro arrependimento das obras mortas, depois fé, depois batismos e etc. Sem exceção, através do Novo Testamento, o arrependimento é a primeira resposta que Deus exige ao Evangelho. Nada mais pode vir antes e nada o pode substituir. Isso está em todo o Novo Testamento. O verdadeiro arrependimento deve preceder sempre a verdadeira fé. Sem tal arrependimento, a fé sozinha não passa de uma confissão oca. Essa é uma das principais razões da experiência de tantos cristãos serem atualmente tão instáveis e tão inseguros. Estão a tentar edificar sem a primeira das grandes doutrinas fundamentais. Estão a confessar a fé, mas ainda não praticaram o verdadeiro arrependimento. Como resultado, a fé que confessam não lhes traz nem o favor de Deus, nem o respeito do mundo. Presentemente, em muitos lugares do mundo, o Evangelho sofreu um grande retrocesso por causa da sua simplificação a que foi submetido. A mensagem que com frequência se prega é: crê apenas. Mas essa não é a mensagem de Cristo. Jesus e seus apóstolos pregavam: arrependei-vos e crede. Qualquer pregador que abandona a chamada ao arrependimento está a conduzir maus pecadores e a dar uma ideia errada de Deus. Em Atos 17:30, o apóstolo Paulo diz-nos que é o próprio Deus que notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa é a ordem geral de Deus a toda a raça humana. Todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se. Em Hebreus 6:1, o arrependimento é definido como arrependimento das obras mortas. E em Atos 20, 21, como arrependimento para com Deus ou conversão a Deus. Isso significa que no ato do arrependimento, voltamos as costas às nossas obras mortas e viramos-nos para Deus, prontos a ouvir e a obedecer a nova ordem que Ele nos dá. A frase obras mortas inclui todos os atos e atividades de todos os homens que não se baseiam no arrependimento e na fé. Inclui mesmo os atos e atividades da religião, mesmo os do cristianismo, que estejam edificados nesta base. É nesse sentido que o profeta clama em Isaías 64:6. Todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Aqui não há referência a atos de pecado e impiedade declarada. Mesmo aqueles atos realizados em nome da religião e da moralidade, se não se basearem no arrependimento e na fé verdadeira e bíblica, não são aceitáveis aos olhos de Deus. Caridade, orações,
frequência à igreja, todo tipo de ritos e sacramentos religiosos, se não se basearem no arrependimento e na fé, são como meras obras mortas e não passam de trapos de imundície. Há mais um fato sobre o arrependimento bíblico que deve ser enfatizado. O arrependimento desse tipo é algo que começa em Deus e não no homem. Origina-se na vontade do homem, mas na livre e soberana graça de Deus. Longe da operação da graça de Deus e do movimento do Espírito de Deus, o homem entregue a si próprio é incapaz de arrependimento. Por essa razão, o salmista clama 3 vezes no Salmo 80, 3, 7 e 19. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A expressão aqui traduzida por faze resplandecer é o equivalente ao arrependimento. É também utilizada por Jeremias em Lamentações 5:21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. A menos que primeiro Deus faça o homem mover-se em sua direção, o homem por si só, sem a sua ajuda, não se pode virar para Deus e ser salvo. Tudo começa sempre em Deus. No Novo Testamento, Cristo expressou a mesma verdade em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O primeiro passo do pecador em direção a Deus começa com Deus a conduzir o pecador ao arrependimento pelo seu próprio Espírito Santo. Por essa razão, a crise suprema de qualquer ser humano surge no momento em que o Espírito o conduz ao arrependimento. Sendo aceite, esse passo conduz-nos à fé salvadora e à vida eterna. Sendo rejeitado, deixa o pecador continuar no seu caminho para a sepultura e para as trevas infidáveis de uma eternidade longe de Deus. A Escritura mostra claramente que mesmo nesta vida é possível ao ser humano ultrapassar o lugar do arrependimento, isto é, chegar a um ponto em que o Espírito de Deus nunca mais o trará ao arrependimento e onde toda a esperança se perde, mesmo antes de cruzar os portais da eternidade. Meu Deus! É apropriado terminar este estudo com as palavras de Cristo em Lucas 13, 3 e 5. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Cristo estava aqui a falar dos homens que morreram quando realizavam um rito religioso, isto é, referia-se a um grupo de galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com o seu próprio sacrifício. Quando sacrificavam no templo, estes homens foram executados por ordem do governador romano, e o seu sangue ficou assim misturado no chão do templo com o do sacrifício. No entanto, Cristo diz-nos que estes homens se perderam, isto é, foram para uma eternidade perdida. Nem mesmo o seu ato religioso de sacrifício no templo pôde salvar suas almas, porque não se baseava no verdadeiro arrependimento. O mesmo se confirma no que diz respeito aos ritos, cerimônias e sacramentos religiosos de muitos cristãos praticantes dos nossos dias, que são apenas religiosos, são apenas fariseus. Nenhuma dessas atividades religiosas substitui o verdadeiro arrependimento. Sem tal arrependimento, Cristo disse que todos igualmente perecereis. Louvado seja o nome do Senhor por esse ensino. Obrigada, Deus Pai Todo-Poderoso, grandioso Deus, majestoso Rei da Glória. O que você achou, irmão, desse ensino tão abençoador, tão edificador? Eu dou glória a Deus pela vida desse homem. Que verdadeiro doutor e mestre na palavra de Deus. E ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, de Derek Prince. Parte 2, Arrependimento e Fé. Capítulo 2, A Natureza da Fé. Fora da Escritura, a palavra fé tem um significado muito amplo e diferente, mas no nosso presente estudo, não precisamos nos preocupar com esses outros significados. Na Escritura, há 2 características claras e distintas da fé. Primeiro, a fé origina-se sempre na palavra de Deus. Segundo, está sempre diretamente relacionada com a palavra de Deus. Fé é uma das poucas palavras cuja definição a Bíblia apresenta. Encontramo-la em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Este versículo também podia ser traduzido assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, distinta da esperança. A fé, portanto, é distinta da esperança.
Esse importante versículo revela-nos diversos fatos sobre a fé. Primeiro, indica uma distinção entre a fé e a esperança. A fé difere da esperança de duas maneiras. A primeira é que a esperança aponta para o futuro, enquanto a fé se afirma no presente. A esperança é uma atitude de expectativa relativamente ao que é ainda futuro, mas a fé é um fundamento, uma confiança de algo real e claro dentro de nós que já possuímos aqui e agora. A segunda principal diferença entre fé e esperança é que esta situa-se, por essência, no reino da mente, enquanto que a fé é fundamentalmente do domínio do coração. Isto é claramente realçado na descrição feita em 1 Tessalonicenses 5,8, pelo apóstolo Paulo, dos diversos elementos da armadura espiritual exigida ao soldado cristão. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Note-se que a fé, juntamente com o amor ou caridade, se situa na região do peito, isto é, na região do coração. Por outro lado, a esperança está associada como elmo à região da cabeça, ou seja, à região da mente. Assim, a esperança é fundamentalmente uma atitude mental de expectativa relativa ao futuro, enquanto que fé é uma condição do coração, produzindo dentro de nós, aqui e agora, algo tão real que pode ser descrito pela palavra fundamento. Em Romanos 10,10, o exercício da fé está mais uma vez associado diretamente com o coração, pois Paulo ali diz: porque com o coração se crê para a justiça. Muitos fazem profissão de fé em Cristo na Bíblia, mas a sua fé situa-se apenas no domínio da mente, ou seja, é uma mera aceitação intelectual de certos fatos e doutrinas. Essa não é a verdadeira fé bíblica e não produz qualquer mudança vital na vida dos que a confessam. Por outro lado, a fé do coração produz sempre uma mudança definitiva, uma experiência palpável naqueles que a confessam. Associada ao coração, o verbo crer torna-se um verbo de movimento. Daí Paulo dizer: porque com o coração se crê para a justiça, não apenas na justiça, mas para a justiça. Uma coisa é crer com a mente, na justiça, uma mera teoria ou ideal abstrato. Outra coisa é crer com o coração, para a justiça, ou seja, crer de uma forma que produz uma mudança e uma transformação de hábitos, caráter e vida. Nas palavras de Cristo, o verbo crer está regularmente seguido da preposição para, ou seja, expressa mudança ou movimento. Por exemplo, em João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso chama a atenção para o fato de o verbo crer estar associado a um processo de mudança ou movimento. Não basta crer em Cristo com a mera aceitação mental dos fatos da sua vida ou da verdade dos seus ensinos. Temos de crer para Cristo. Temos de ser movidos por uma fé de coração, indo de nós para Cristo, indo do nosso pecado para a sua justiça, da nossa fraqueza para o seu poder, do nosso fracasso para a sua vitória, das nossas limitações para a sua onipotência. Essa fé verdadeira e bíblica do coração produz sempre mudança e transformação. Consiste sempre em crer para Cristo e para a justiça. E o resultado é sempre algo de definido, experimentado aqui e agora, e não alguma coisa que se espera no futuro. Por essa razão, aqui em João 6,47, Cristo usa o presente e não o futuro. Diz ele: quem crê em mim tem a vida eterna. Não diz terá, mas já tem a vida eterna. A verdadeira fé bíblica para Cristo produz vida eterna aqui e agora, dentro do crente. Não é alguma coisa que esperamos possuir do mundo vindouro após a morte. É algo que já é nosso. Algo que já gozamos, uma realidade, uma substância dentro de nós. Muitos têm uma religião que esperam que lhes faça algum bem na hora da morte, quando chegarem ao limiar da eternidade. Mas a verdadeira fé bíblica dá ao crente a experiência do aqui e agora e a certeza da vida eterna já dentro dele. A sua fé é uma substância real em si, e por causa desta presente fé tem uma esperança serena, uma confiança segura relativamente ao futuro. Uma esperança que se baseia nessa fé presente suportará o teste da morte e da eternidade. Mas uma esperança que não se baseia nessa substância presente de fé está condenada à desilusão amarga e final, baseada unicamente na palavra de Deus. Voltemos à definição dada em Hebreus 11:1 e notemos outro fato importante sobre a fé ali definida. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso mostra que a fé lida com coisas não vistas. A fé não se baseia na evidência dos nossos sentidos físicos, mas nas verdades e realidades eternas e invisíveis
reveladas pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5,7, Paulo contrasta o objeto da fé com o objeto da percepção sensorial quando diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui fé está contrastada com vista. A visão e os outros sentidos físicos relacionam-se com o objeto do mundo físico e material. A fé está relacionada com as verdades reveladas na palavra de Deus. Os nossos sentidos lidam com as coisas materiais, temporáveis e imutáveis. Já a fé lida com as verdades reveladas de Deus, que são invisíveis, eternas e imutáveis. Se temos uma mente carnal, apenas podemos aceitar aquilo que os nossos sentidos nos revelam. Mas se somos espirituais, a nossa fé torna as verdades da palavra de Deus mais reais do que qualquer outra coisa que os nossos sentidos nos possam revelar. Não baseamos a nossa fé no que vemos ou experimentamos. Baseamos-la na palavra de Deus. Por isso, o que vemos ou experimentamos é o resultado daquilo em que já temos crido. Na experiência espiritual, a vista vem depois da fé e não antes. No Salmo 27,13, Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi não viu primeiro, depois creu. Ele creu primeiro e depois viu. Note-se também que a experiência que a fé produziu foi, como já enfatizamos, não apenas alguma coisa para depois da morte, no outro mundo, mas para aqui e agora, na terra dos viventes. Essa mesma lição é realçada na conversa entre Jesus e Marta junto do túmulo de Lázaro, registrada em João 11, 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aqui Jesus deixa bem claro que a fé consiste em crer primeiro e depois em ver, não em ver primeiro e depois crer. Muitos, com uma mente carnal, invertem esta ordem e dizem: só creio naquilo que posso ver, mas isso é incorreto. Quando realmente vemos uma coisa, não precisamos de exercer fé para ela. É quando não vemos que precisamos de exercitar a fé. Como Paulo disse, a fé e a vista são incompatíveis por natureza. Frequentemente, na nossa experiência, descobrimos que há um aparente conflito entre a evidência dos nossos sentidos e a revelação da palavra de Deus. Por exemplo, podemos ver e sentir toda a evidência de uma doença física. No entanto, a palavra revelada em Mateus 11,17, que Jesus tomou as nossas enfermidades, e em 1 Pedro 2,24, que por suas chagas fostes sarados, eis o conflito aparente. Os nossos sentidos dizem-nos que estamos doentes. A Bíblia diz-nos que estamos curados. Este conflito entre o testemunho dos nossos sentidos e o testemunho da palavra de Deus confronta-nos como crentes com a possibilidade de 2 reações alternativas. Por um lado, podemos aceitar o testemunho dos nossos sentidos e, com ele, a nossa condição de doença física. Dessa maneira, tornamos-nos escravos da nossa mente carnal. Por outro lado, podemos firmar-nos no testemunho da palavra de Deus, que nos diz que estamos curados. Se agirmos assim, com uma fé ativa e persistente, o testemunho dos nossos sentidos, no seu devido tempo, alinhará com o testemunho da palavra de Deus e poderemos então dizer que estamos curados, não apenas na base da fé na palavra de Deus, mas também na base da experiência física e do testemunho dos sentidos. É nisso que consiste a diferença entre a mente carnal e a espiritual. A mente carnal aceita o testemunho dos sentidos em todas as circunstâncias, e é assim dominada pelos sentidos. A mente espiritual aceita o testemunho da palavra de Deus como uma verdade invariável e imutável, apenas aceitando o testemunho dos sentidos na medida em que ele concorda com o testemunho da palavra de Deus. Essa atitude da mente espiritual para com o testemunho da palavra de Deus é resumida por Davi no Salmo 119:31. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. E de novo no versículo 152 do mesmo Salmo: quanto às tuas prescrições, há muito sei que estabeleceste para sempre. O extraordinário padrão bíblico desse tipo de fé, que se eleva acima do nível dos sentidos físicos até o domínio da imutável verdade de Deus, encontra-se na experiência de Abraão, conforme Paulo a descreveu em Romanos 4:17-21, no versículo 17. Paulo diz-nos que a fé de Abraão foi dirigida para Deus. Chama à existência as coisas que não existem. Essa afirmação de que Deus chama à existência as coisas que não existem significa que, assim que Deus declara que aconteça uma coisa, a fé imediatamente reconhece como verdade essa realidade, embora os nossos sentidos não revelem qualquer evidência dessa verdade. Assim, Deus chamou Abraão pai de muitas nações, e a partir desse momento, Abraão de imediato começou a confessar-se aquilo que Deus lhe chamara, pai de muitas nações. Apesar de até essa altura, Sara ainda não lhe ter dado nenhum filho. Abraão não esperou aceitar a declaração de Deus como verdade até ser um fato físico. Pelo contrário, aceitou logo a afirmação de Deus como sendo verdadeira e depois, por causa disso, a sua experiência física alinhou com o que Deus havia declarado. Uma vez mais, no versículo seguinte, em Romanos 4:18,
Paulo diz-nos que Abraão contra a esperança creu. Essa frase, contra a esperança creu, diz-nos que nessa altura Abraão tinha tanta fé de Deus como esperança relativa ao futuro e fé no presente. E que essa esperança relativa ao futuro era o resultado da sua fé atuante no presente. De novo, no versículo 19, Paulo diz-nos que Abraão, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Isso indica que Abraão recusou aceitar o testemunho dos sentidos relativamente à condição do seu corpo e do de Sara. O testemunho dos sentidos, sem dúvida, dizia-lhe que a nenhum deles era possível ter filhos. Mas Abraão não aceitou esse testemunho porque não concordava com o que Deus havia dito. Nessa expectativa, fechou os ouvidos ao testemunho dos sentidos e recusou-se a aceitá-lo. Nos 2 versículos seguintes, 20 e 21, Paulo continua: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isto mostra claramente o objeto sobre o qual a fé de Abraão estava focada, a promessa de Deus. Assim, a fé baseia-se nas promessas e nas afirmações da palavra de Deus e aceita o testemunho dos sentidos apenas quando eles concordam com as declarações da palavra de Deus. Um pouco mais atrás, em Romanos 4:11, Paulo chama Abraão o pai de todos os que creem. No versículo a seguir, fala dos que também andam nas pisadas da fé que Abraão teve. Isto mostra que a fé verdadeira e bíblica consiste em agir como Abraão e em seguir os passos da sua fé. Ao analisar a natureza da fé de Abraão, descobrimos 3 passos sucessivos. Primeiro, a partir do momento em que ouviu a promessa de Deus, Abraão aceitou-a como verdadeira. Segundo, Abraão recusou o testemunho dos sentidos na medida em que estes não concordavam com a afirmação de Deus. Terceiro, como se manteve firme na promessa de Deus, a sua experiência física e o testemunho dos sentidos alinharam com a afirmação de Deus. Assim, aquilo que aceitou pela fé, contrário ao testemunho dos sentidos, tornou-se numa realidade da sua experiência física, confirmada pelo testemunho dos sentidos. Para muitos, essa atitude de aceitar a palavra de Deus como verdadeira, em desafio ao testemunho dos nossos sentidos, é encarada como loucura ou fanatismo. No entanto, é extraordinário que filósofos e psicólogos de diferentes épocas e antecedentes sejam unânimes em declarar que o testemunho dos nossos sentidos físicos é variável, subjetivo e pouco seguro. Então, se o testemunho dos nossos sentidos não pode ser aceito por si só como verdadeiro e digno de confiança, onde podemos encontrar um padrão correto da verdade e da realidade pelo qual o testemunho dos sentidos deva ser aferido? A essa questão, nenhuma filosofia ou psicologia jamais conseguiu apresentar alguma resposta satisfatória. Na verdade, no decorrer dos séculos, filósofos e psicólogos têm feito eco da pergunta formulada por Pilatos: o que é a verdade? No entanto, para o crente cristão, a resposta encontra-se nas palavras de Cristo ao Pai, em João 17:17. A tua palavra é a verdade. O padrão final e imutável da verdade e da realidade encontra-se na palavra de Deus. A fé consiste em ouvir, aceitar e agir sobre essa verdade. Ao considerar a relação entre a fé e os nossos sentidos físicos, é necessário fazer uma distinção clara e cuidadosa entre a fé verdadeira e a bíblica, por um lado, e ensinos como uma mente sobre a matéria ou ciência, falsamente chamada cristã, por outro. Os 2 principais pontos de diferença são os seguintes. Primeiro, ensinos como mente sobre a matéria ou ciência cristã, a magnificar e a exaltar elementos puramente humanos, como a mente humana ou a razão ou o poder da vontade. Assim, esses ensinos são essencialmente antropocêntricos. Por outro lado, a fé bíblica e verdadeira é essencialmente teocêntrica. Rebaixa tudo o que é humano e magnifica e exalta apenas Deus e a verdade e o poder de Deus. Em segundo lugar, ensinos como mente sobre a matéria ou a ciência cristã não se baseiam diretamente ou tão pouco principalmente sobre a palavra de Deus. Muitas das coisas que afirmam e procuram tornar realidade pelo exercício da vontade humana não estão de acordo com o ensino da palavra de Deus. De fato, relativamente a assuntos importantes, opõem-se frontalmente à palavra de Deus. Por outro lado, a fé bíblica e verdadeira, pela sua própria natureza e definição, confina-se aos limites da palavra de Deus. Precisamos também de distinguir entre fé e presunção. A linha que divide as duas é muito tênue, mas consiste na fronteira entre o sucesso e o desastre. A presunção contém um elemento de arrogância e autoglorificação humanas. É a afirmação categórica da vontade do homem, mesmo que esteja revestida de uma linguagem espiritual. Por outro lado, a fé é totalmente dependente de Deus e o seu resultado é sempre glorificar a Deus. Nunca toma iniciativa sem contar com Deus. Em Efésios 2, 8-9, Paulo recorda-nos que a fé não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
A sua atitude é resumida por João Batista em João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. De um modo muito linear, a fé recebe, a presunção arrebata. Expressa pela confissão. Chegamos agora a uma outra característica importante distinta da fé verdadeira e bíblica no coração do homem, tal como a Bíblia nola descreve. Já analisamos as palavras de Paulo na primeira metade de Romanos 10:10. Com o coração se crer para a justiça. Na segunda metade deste versículo, Paulo acrescenta: e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui Paulo estabelece essa ligação direta entre a fé no coração e a confissão com a boca. Essa ligação entre o coração e a boca é um dos grandes princípios básicos da Escritura. O próprio Cristo estabelece esse princípio em Mateus 12:34, onde diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Podemos expressar esta verdade numa terminologia atual. Quando o coração está cheio, extravasa pela boca. Segue-se assim que quando o nosso coração está cheio de fé em Cristo, essa fé expressa-se adequadamente quando confessamos Cristo abertamente com a boca. Uma fé mantida em silêncio, sem uma confissão aberta, é uma fé incompleta que não produz os resultados e as bênçãos que desejamos. Em 2 Coríntios 4:13, Paulo mais uma vez refere-se a essa ligação entre crer e falar. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Note-se a ligação direta e lógica indicada pela palavra por isso. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo fala aqui no espírito da fé. A fé meramente intelectual pode talvez manter-se calada, mas a fé espiritual, fé que se radica no espírito e no coração do homem, tem de falar, tem de se expressar pela confissão da boca. Realmente essa verdade é o resultado lógico do significado da palavra confissão. Esta palavra portuguesa, tal como o termo grego homologia, do qual é tradução, significa literalmente dizer o mesmo que. Assim, para o cristão, confissão significa que devemos dizer com a nossa boca a mesma coisa que o próprio Deus já afirmou na sua palavra. Ou mais sucintamente, as palavras da nossa boca concordam com a palavra de Deus. Assim, nesse sentido, a confissão é a expressão natural da fé sediada no coração. No nosso coração, cremos do que Deus já declarou na sua palavra. Isto é fé. Depois, naturalmente, dizemos com a nossa boca o mesmo em que acreditamos no nosso coração. Isso é confissão. Fé e confissão têm o mesmo centro, a verdade da palavra de Deus. Há uma revelação de Cristo na Epístola aos Hebreus que enfatiza a importância da confissão relativamente à fé. Em Hebreus 3:1. Cristo é chamado o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso significa que no céu Cristo funciona como nosso advogado e representante relativamente a toda a verdade da palavra de Deus que confessamos nesse mundo com a nossa boca. Mas sempre que deixarmos de confessar a nossa fé na terra, retiramos a Cristo a oportunidade de interceder por nós nos céus. Ao fecharmos os lábios na terra, também fechamos os lábios do nosso advogado nos céus. A extensão do ministério de Cristo como sumo sacerdote em nosso favor nos céus é diretamente proporcional à extensão da nossa confissão na terra. Quais são então as principais características da fé tal como a Bíblia as define e descreve? A fé bíblica é uma condição do coração, não da mente. Situa-se no presente e não no futuro. Produz uma mudança positiva no nosso comportamento e experiência. Baseia-se unicamente na palavra de Deus e só aceita o testemunho dos sentidos na medida em que esses concordam com o testemunho da palavra de Deus. Expressa-se pela confissão da nossa boca. Louvado seja o nosso Senhor, que ensino glorioso, majestoso Deus. Obrigada, Senhor, por esse ensino. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louva o Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa talvez
opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Quem é Senhor sobre nós? Sobre nós. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? São como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens.